O motor da motosserra voltou a roncar. Depois de uma primeira temporada insana, Chainsaw Man decidiu levar um dos seus arcos mais amados para a tela grande. Estamos falando do arco da Reese. O Denji finalmente encontrou amor? Ou encontrou uma granada sem pino pronta para explodir na cara dele? Preparem os lencinhos e os ouvidos, porque esse filme é uma montanha russa de sentimentos e vísceras. Hoje é dia de dar nota máxima. Vamos nessa! Fala pessoal, eu sou George Ricardo e hoje eu tô aqui com o Matheus. E cara, hoje no CG vamos falar de Chainsaw Man, o filme Arco da Reese. A história foca no nosso querido Denji, ou Denjinho, o homem motosserra. Após encontrar Makima, ele conhece a misteriosa Reese em um café. Ela vira o mundo dele de cabeça para baixo, oferecendo algo que ele nunca teve. Uma vida normal, escola e amor. Mas como nada é fácil pro Denji, isso rapidamente se revela uma armadilha mortal. Reese é na verdade o híbrido do demônio da bomba, e Denji se vê envolvido em uma batalha explosiva entre demônios e caçadores, tendo que escolher entre seus desejos de afeto e a sobrevivência. Vamos lá, Teteu. Eu quero positividade hoje, meu amigo. Você não ouse falar mal de Reese aqui. Suas primeiras impressões, cara. E obrigado por me apresentar isso aqui, cara. É isso aí, é isso aí. Pô, cara, Chainsaw Man, né, ele já tem aí uma temporada, né, saiu acho que ano retrasado, né, foi uma animação muito legal, né, ele é uma animação aí do Tatsumi Fujimoto, né, que ele voltou a ser um nome grande, né, cara, ele tem uns animes, uns mangás, né, muito legais aí, né, como o Look Back, o 1721, né, que é um novo aí que tá na Amazon também, o Dan Dan Dan, né, que a gente também adora aqui. E, cara, tá indo nessa onda de filmes de arcos de anime, né? É bem legal porque a gente teve aí o Trem do Infinito, né? Do Demon Slayer. A gente teve também o Jujutsu Kaisen Zero, né? Que são longas, né, cara? E são longas que estão dando uma grana, né? Então, por estar sendo viável, tá saindo muito, né? E o que é bom pra gente que ama anime, né, cara? É que vai sair com uma qualidade absurda, sabe? E aqui, né, fica muito evidente, né? Tanto na trilha sonora, quanto na animação, né, cara? Tudo tá no máximo, assim, né? Tudo tá 10 de 10. E finalmente, né, você acompanhar aí mais um capítulo na vida tadinha do Denji, cara. O Denji é um coitado, gente. O Denji só sofre, né? O Denji é o híbrido aí da motosserra, né? E finalmente ele conseguiu aí meio que uma oportunidade de conseguir amor, né? De tentar viver. É bem legal, né, cara? Porque ele começa com o pé no freio mesmo, né? Ele quer te mostrar um pouco do cotidiano, né? E é bem legal que no Chainsaw Man ele tem uma linha do tempo um pouquinho diferente da nossa, né? A Guerra Fria, ela ainda existe, no caso, no universo de Chainsaw Man, né? Ele é meio que um anime de época, né? Ele se passa em 99, na verdade, né? E 97, perdão. E nesse tempo aqui a Guerra Fria já tinha acabado, né? Mas no universo de Chainsaw Man persiste. Então a gente começa a acompanhar aí o Denji tendo esse romance, né, cara, com uma menina que acabou de aparecer, né? Ela trabalha numa lojinha de café, né, Jorge? Trabalha numa cafeteriazinha e tenta mostrar, né, um bom dia, assim, pra ele, como tentando viver uma vida normal. Depois, obviamente, tudo vai pro caralho, porque o Denji não pode ser feliz, tá, gente? Isso é proibido. É proibido no anime do Chainsaw Man o Denji ser feliz, tá? Então, no final, nada fica. Mas e aí, GG, e você, né, que tá amando demais, né? Que gostou muito, né, cara? Eu quero saber o que você achou da Reese, né? O que você achou do cast de suporte mesmo, né? Voltamos aí com Aki, voltamos aí com o Bin, né? Que foi um personagem que foi introduzido recentemente também, né, no anime, né? Ele só apareceu e agora vem o novo melhor amigo aí do Denji também, né, cara? E aí, como é que é todo mundo, essa roupagem toda pra você? Cara, eu vou te contar uma coisa aqui pra você entender o que eu passei aqui. Quando, quando eu acabei de assistir, eu fui no shopping e fui tomar um café, cara. Aí eu sentei pra tomar um café e logo que eu tomei o café na minha cabeça só vi a menina veio me servir assim uma xícara de café e veio a musiquinha na minha cabeça. Tan, dan, 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 dan. Cara, isso daqui é a prova de que o Gabriel não entende porra nenhuma do que é um anime. Porque o Gabriel fica, é desenho. Mano, isso aqui não é desenho, irmão.
Isso aqui é a arte, é a vida se dobrando a pintura do japonês, cara. Isso daqui é uma coisa que não tem explicação, Matheus. Isso aqui não é um simples anime de luta, de guerra. Isso aqui ele conversa com você em tantas camadas e ele te dobra e te quebra de tantas... É engraçado isso, porque o mundo vive tentando quebrar o Denji e ele é um cara tão íntegro que ele não quebra, cara. Ele sempre tem coração pra mais, mas a gente quebra. E é sobre isso que a gente vai até falar quando... Vou até abrir aqui pra não incorrer nos spoilers, né, Teteu? Mas a gente tem, então, essa história, ela se passa entre a primeira temporada e a segunda. Eles escolheram transformar isso num filme pra ser um arco mais isolado. Você já tinha me adiantado antes de eu começar a ver que a Reese, ela é uma das personagens mais queridas pelo público que já gosta do mangá, né? E aqui ela foi adaptada, cara, tipo, pra ser basicamente uma enganação pra gente visual, né? Mas aí tem uma coisa, Teteu. A história começa com aquele romancezinho mesmo, bem água com sal e tal. Tipo, você fala, caralho, o Denji vai gostar dela mesmo e tudo mais. E aí tem a reviravolta, né? Quando ela se mostra o demônio da bomba e começa a querer matar o Denji. Ela quer arrancar literalmente o coração do Denji. Mesmo assim, ela mantém carisma do começo ao fim. Isso é da personagem, cara? Você que conhece bem? Não, pra caralho, né, cara? Porque assim, a gente... Eu até comentei, né, que a Guerra Fria ainda existe, né, no comecinho, porque o grande... quem mandou a Reese, né, pra seduzir o Denji e depois roubar o coração dele foi a União Soviética, né, cara? É um grupo da União Soviética com o demônio do Tornado, né? O demônio do Tufão aí, que vem dar um backup assim para ela, né? E ela, como ela é híbrido da bomba também, né, gente? Ela basicamente consegue criar todo tipo de bomba e o corpo dela é uma bomba, né? Vocês conseguem até ver aí porque na cabeça dela, tipo, no lugar da cabeça é uma ogiva, né? Mas importante, não tem bombas nucleares, porque não existem bombas nucleares no universo de Chainsaw Man. O conceito foi destruído em 45. E, cara, é muito legal porque ela tem uma química, ela tem um carisma muito grande com o Denji, né, cara? Você consegue ver por que ele se apaixonou por ela, né? E no fim das contas, né, quando a gente for comentar mais no final, meio que era o que ela queria, né, cara? Ela é uma pessoa que sofreu bastante, assim como o Denji sofreu, e ela viu alguém igual a ela ali, né, com o Chainsaw Man, né, cara? E é muito inegável, né? Eu acho que até sai desse ponto, né? Ela é uma traidora, mas ela é uma traidora meio que relutante, né? Ela é alguém que tá fazendo a traição, mas ela, no fundo, talvez não tivesse gostando, né? E isso acho que traz esse charme maior pra ela, né, cara? Porque o Denji, cara, isso é a coisa que eu mais gosto dele, cara. Ele é burro igual uma porta. Ele é burro e, assim, ele toma decisões burras e ele sempre é burro. Então obviamente, que ele é ser manipulado, sabe? Quando ele é manipulado, não é meio uma surpresa, né? É meio que o esperado. Então, você compra que ele se apaixonaria por ela, tipo, em um dia mesmo. Então, mas eu acho que assim, o filme brilha também, porque ele tenta passar essa vibe de, vou te enganar, assim como a Reese engana o Denji, mas no final, eu acho muito bonito essa filosofia de que ela também foi enganada, porque no final ela também se apaixonou por ele. E ela é uma pessoa que tá tão quebrada que ela acha que ninguém é bom o suficiente, assim. Não existe, o Denji não é bom, o Denji é só... Ele só é inocente. Mas quando ela vê que depois de conseguir dar a volta e vencer ela, ele ainda pede pra fugir com ela. Cara, aquela cena, Matheus, dele pedindo pra fugir com ela. Vamos, eu posso fugir com você, vamos, a gente pode estudar junto e não sei o que. Cara, aquela cena ali quebra qualquer um. E ali é onde ela finalmente entende, né? Tipo, e decide. Aí depois a gente vai falar sobre o desfecho disso. Não quero falar agora pra não entrar tão cedo, mas o filme meio que se divide, né, Teteu? Ele tem essa primeira parte que é quase um filme de romance de Silence of Life, né? A gente vê o Denji aprendendo a nadar, indo a festivais, sentindo o gosto de uma vida adolescente normal, que ele nunca teve até aqui, né? E a gente tem alguns personagens também meio escanteados, por exemplo, a Power deu uma desculpa lá que ela comeu muito sangue humano, então ela tá com uns chifres grandão lá, né? Chifres, e aí é muito bom, né, que ela meio que vai pra uma terapia, entre aspas, a terapia, basicamente, eles vão matar ela até ela perder o sangue no corpo.
É muito bom isso, né, cara? Porque tudo se resolve na violência no universo de Chainsaw Man, cara. E aí é até legal, né? Porque eles deixam esses personagens um pouco de lado mesmo, né? A Power e o Aki, né? Que são os três protagonistas aí, né? Junto com o Denji. Eles saem um pouco de cena exatamente para você poder focar nisso, né, cara? E até é engraçado, né? Foca nisso exatamente para mostrar o quão mais fácil é manipular esse menino, sabe? Desse jeito. E a gente tem uma questão também, já falando um pouco mais da Reese, né? Ela é o demônio da bomba, mas ela tem uma força equivalente à do Denji, a do Motosserra, só que ela sabe usar melhor os poderes, né? Isso inclusive fica claro numa hora onde falam que ela tá correndo, se explodindo pra correr pelos prédios e tal, e aí ele tem a brilhante ideia de usar o tubarão como pernas, né, cara? Não, Ele cara, monta no isso é tubarão. muito legal, né, cara? Porque, tipo, ele tá todo fudido, né, como sempre, né? Ela usa os poderes de um jeito não convencional, né? E aí ele para pra pensar, poxa, eu acho que eu consigo fazer isso também, né? E aí tem a cena maravilhosa, né? Que ele pega as correntes da motosserra, né? Enfia na boca do Bin, né? Que é o demônio do tubarão, né? E aí ele taca na boca dele e ele monta o bicho, cara. Cara, isso é Por que cinema, é né, Bean, cara? Matheus? Por que é Bean, cara? Ah, por que é BIM? Não, isso daí é uma ótima pergunta, GG. Todos os demônios que fazem parte do governo, né, que estão ali, eles meio que têm uma referência a anjos mesmo, né? A Power, né, ela é Power, né, de potência, né? O Bin, né, vem de querubim, aí você tem o demônio anjo, né? E você tem até o demônio da violência, né, que chama Galgali também. Todos eles meio que seguem uma temática de nomes de anjo ali, né? Como se o Denji também fizesse parte aí, né? Isso daí já é mais uma filosofia aí do Tatsumi Fujimoto, né, que ele coloca. Porque, cara, ele é fãzaço de cinema, cara. Ele é um cara apaixonado por cinema, né? Quem leu Fire Punch sabe. É muito legal o jeito que ele constrói as cenas, né, cara? Porque, assim, são cenas de filme, né? São cenas de filme animada, sabe? Você tem muitos momentos onde é familiar e é muito... Eu sempre comparo, assim, com o Tarantino, porque o Tarantino, ele faz muito isso com os filmes que ele gosta, né, cara? Você pega lá o Kill Bill, né? Que é um filme entre aspas, ali, a parte 1, né? O volume 1 é meio que entre aspas, um filme de samurai, né? E assim, o filme não é sobre samurais, mas ele tem toda a temática, toda a estética, todo o corte, todas as cenas, né? E o Chainsaw Man, ele faz meio que a mesma coisa, né, cara? Quando o Denji monta lá no Bin, né, cara, e ele sai voando, né, porque o Bin tem esse poder de surfar nos objetos, né? E, cara, é uma cena de filme mesmo, sabe? Muito bonita, cara, e muito bem feita, né? Uma coisa que, assim, acho que você não espera, especialmente em filme de animação que tem umas cenas um pouco mais convencionais, né? Aqui ele brinca muito, muito com a câmera e coloca uns ângulos e coloca uns temas bizarros, né, cara? Que não é o Fujimoto se não tiver umas coisas bizarras, né, cara? Essa ceninha aí do banho do Denji Carisi fala bastante sobre, né? Não, é verdade. Acho que assim, a química entre os dois tá absurda também, né? Ele soube. É engraçado, a gente tá falando de uma animação, mas é interessante pensar que como ela é bem escrita, né? A Reese, ela é encantadora, perigosa e pela primeira vez ali dentro desse subtexto, a gente consegue entender que alguém gosta do Denji pelo Denji e não pelo demônio dentro dele, né? E isso torna também essa reviravolta / traição muito mais dolorosa pra quem tá vendo. Sim. A gente fica muito... Cara, eu fiquei muito puto na hora que eu vi ela mordendo a língua dele assim, cuspindo, cara. E aí ela puxa o pino e fala boom, né, cara? Porra, olha como isso é bem escrito. Olha como isso é bem escrito. E aí ela explode a primeira vez, volta à feição humana, ela abaixa, olha pra cara dele, ele não consegue pronunciar uma palavra porque ele tá sem língua, né? Aí ela abaixa assim e fala: eu posso arrancar o seu coração? Cara, isso é muito bom, mano. Você tem noção de como cara, isso é bom? Como isso é bem escrito? Não, e é muito legal, né, Jorge? Porque, assim, a sina do Denji agora, né, cara? O Denji é uma pessoa que não valia nada, no sentido meio que literal da palavra, né? O cara tava devendo pra Yakuza, meio que ninguém ligava pra ele. Ele era só um moleque que ia morrer, tipo, por agora, talvez, né? Porque ele chegou a vender órgãos pra poder sobreviver, né? E aí depois, né, que ele se fundiu com o Chainsaw Man, cara, todo mundo quer o coração dele, né? Ele sempre tá nesse ciclo mesmo, onde as pessoas ficam perto dele, as pessoas morrem, e todo mundo sempre quer isso dele, né? E quando chega finalmente a Reese, que é uma pessoa que mostra que não quer nada disso, ela também quer. Ela também quer o coração do Chainsaw Man, né, cara? Ela também quer, talvez, esse poder, talvez esse contrato. Duplo sentido isso aí tem, né, Matheus? Totalmente, cara.
incrível, né, Gigi? É incrível o jeito que é entregue pra gente, né, cara? O jeito que, poxa, tipo, dependendo da situação que o Denji tivesse, ele entregaria facilmente, sabe? Ele não é uma pessoa de pensar muito, cara. Então é muito fácil, cara, você esperar isso, né? Tem uma coisa que eu confundi no começo também, eu acho que muita gente. Eu tenho visto muita gente falar isso nas redes aí, confundindo. Que ela, como eu disse aqui, ela é o demônio da bomba. Não o demônio da bala, como muita gente tem confundido, né, Matheus? O demônio da bala a gente ainda vai ver. O Matheus me deu um spoiler aí. Eu acho que a gente nem vai falar sobre isso aqui pra não estragar a experiência de vocês. Mas ela acaba, eventualmente, depois trabalhando pro demônio da bomba também? Pro demônio da bala também? Não, na verdade ela trabalha pra outro demônio, né? Que eu acho que não cabe falar aqui, Gigi, porque é um spoiler muito gigante, tá ligado? Tá, É que tem um outro da pistola, da arma, na verdade, né? Tem um outro demônio que aparece aqui também, que é o Tufão, né? O demônio do Tufão, que eu achei engraçado. Que é tipo uma boneca gigante, sei lá, tipo, e ela tem uma ela tem uma função meio de tornar em meio às explosões, tipo, quase um Sharknado, né? Tipo, um tornado de explosões ali, né? Tipo, o negócio vira um bagulho colossal. Cara, é bizarro, né? O caos e a bagunça que, tipo, esses dois bichos conseguem trazer, né, cara? Ela cria as bombas, né? E até é interessante, né, que no universo de Chainsaw Man não existem bombas atômicas, né? Então ela não consegue criar bombas atômicas. Mas ela consegue criar qualquer outro tipo de bomba, né? Ela é basicamente o conceito do que seria uma explosão. E aí, junto com esse demônio, né, do tufão, né, cara, você vê o caos todo que gira. E é muito bizarro você parar pra pensar que esse demônio tá sendo controlado pela União Soviética, né, cara? Os caras têm uma arma dessa e estão atacando o Japão, sabe? É uma coisa muito sem noção, mas tá lá acontecendo. Tem uma outra coisa, cara, que eu fiquei muito refletindo assim depois que eu assisti, Teteu. E eu tive a sorte, né? O privilégio de ver aí numa TV 8K. Então, tipo, eu vi numa resolução muito boa. Mas eu queria ter visto no cinema, confesso, assim. E me dá a impressão de que esse. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que esse é o anime. Não sei se é o primeiro, mas é o que foi melhor trabalhado pra essa questão de espetáculo visual de tela grande mesmo. O contraste, né, da motosserra barulhenta, do Denji, as explosões totalmente coloridas e destrutivas da Reese, é uma coisa assim que na tela, cara, fica muito bonito. E isso eu tô falando de uma tela de 60 polegadas. Você imagina isso no cinema grandão mesmo, com aquele som surround e tal. Cara, tem uma cena específica que o Matheus que leu o mangá deve saber bem, do Denji usando as correntes pra cavalgar, né? Uma explosão usando o tubarão, o Ben, como montaria. E, cara, isso aqui no cinema deve ter ficado maravilhoso, cara. Cara, não, pior que ficou lindíssimo, ficou lindíssimo. E toda, tipo, a questão da sombra, né, e da luz, né, assim, o jeito que o céu fica, né, enquanto ele tá lá, meio que Beto Carreiro, né, é muito, muito legal, cara, é muito legal. E assim, é uma coisa que eu não tava esperando ver, cara, porque, assim, a animação do Chainsaw Man é uma animação muito boa, né, mas, assim, não chega nesse nível cinema, né, cara, nenhuma dessas animações mais novas, contemporâneas, acho que tirando o Demon Slayer, né, que tem, acho que o maior valor de produção, né, é tipo 50 mil por episódio, né, tirando o Demon Slayer, cara, os outros não estavam chegando aos pés no quesito qualidade de animação, né, e aqui é meio que unânime, sabe? Talvez seja até melhor do que... Talvez esteja até melhor do que a animação original pro streaming, né, cara? A qualidade. Com certeza tá, né, cara? Isso acho que é a parte que mais quebra a gente, assim, né, cara? Porque... É a Mappa que faz a animação, né? Isso, a Mappa. A Mappa é o mesmo estúdio que tá criando também o Jujutsu Kaisen, criou o Attack on Titan também, né? A Mappa faz bastante coisa, gente. A Mappa, inclusive, teve uma polêmica aí do pessoal que trabalha nas animações, tá sendo escravizado lá no Japão, viu? Mas... Continua. Continua. Não, cara, então eu até fico meio assim depois, quando a gente voltar, né, GG, pra programação normal, né, quando tiver o próximo arco aí do que vai acontecer, né, da gente não ter tanta qualidade, né, cara, eu fico um pouco receoso e eu quero que mantenha, né, cara, mas é meio impossível, né. Cara, tem exemplos de coisas que não mantiveram a qualidade. A gente tem a animação do Anime Man lá, esqueci o nome agora. Invencível. O Invencível caiu muito a qualidade da animação nas temporadas depois da primeira. O One Punch Man também, cara. Nossa, essa temporada nova tá muito ruim a animação, cara. Tá um PowerPoint, cara. Tá bizarro.
Então, assim, é legal você ter uma produtora como a Mappa que tem pelo menos um selo de qualidade já garantido ali no mínimo, né? Tipo, óbvio, fazer um filme pro cinema mais fluido, com um som... Cara, o que eles fizeram com o som aqui, Matheus, é praticamente um ópera rock, tá ligado? Tipo, todas as músicas Sim. continuam assim, parece que elas entram em harmonia, uma hora ela tá mais rápida, outra hora mais devagar, condensada, mas é sempre aquele tan, dan, dan, de formas diferentes ali, tipo, cara, isso é muito bom. Eu Não, acho que cara, assim... o esmero que isso tem, cara, é muito único, sabe? A gente fez um programa sobre Tom Ares também, gente, e lá eu elogio bastante a trilha sonora, né, cara? E a trilha sonora do Tom Ares, né, ela é muito épica para um filme que não é épico, né, cara? E aqui no Chainsaw Man, você tem a cena acompanhando a música, né, cara? O que é o básico, sabe? Mas, assim, é feito de uma maneira incrível. As cenas tranquilas, elas têm aquela calmaria, as cenas de ação, elas são de tirar o fôlego mesmo, porque elas são fodas, cara. Porque você tem cada momento maluco, sabe? De acompanhar e de assistir, né? E o filme te entrega tudo, cara. O filme te entrega tudo. Matheus, a gente tem também aqui muitas mortes, né? Personagens que eram até, assim, eles não eram importantes, mas eles eram regulares na primeira temporada da animação. Eles morrem aqui rapidamente, de um jeito bem, né, do nada, pá, morreu. Tipo, você achava que eles iam Cara, ficar machucados, mas eles morrem mesmo. A gente, como você falou, tem tanto a Power quanto o Sasuke Uchiha lá, genérico, o eles Aki. ficam meio... o Aki, ele fica escanteado, mas ele até tem uma cena de ação dele lá, que para falar que ele tá no filme e tudo mais, mas o foco mesmo é desenvolver a Reese e o Bin, né? E aí eu queria ver com você, o Bin tem uma importância grande no decorrer da animação ou não? Aqui é o auge dele? Aí é o auge do Bin, cara. É até meio triste, na verdade, porque o Bin é um brother, né, cara? O Bin é o cara que tá lá, tá junto. Ele que salva o Denji várias vezes no filme, na verdade, né? Ele, ele, Sim. ele realmente é o GOAT, né? Ele é o MVP da história aí, né? O cara que realmente tava lá pelo Denji, né, cara? Mas, infelizmente, esse foi o máximo que a gente vai ver do Bin, cara. Porque, gente, essa história é um banho de sangue, tá? Essa história não tem final feliz, ninguém não vai ter. Eu tô aqui, né? Eu fico muito feliz de ter essa amizade com o GG, cara, já há quase 10 anos, gente, porque eu vou conseguir ver o GG sofrer em primeira mão. O GG vai me mandar áudio Mas, chorando, falando, vai sofrer mais ainda, cara, porque nada fica, Jorge, nada fica. E o Bin, ele tem esse momento muito legal, né, agora. Inclusive, o final, assim, dessa última fase aí, né, eles até puxam já pro próximo arco, né, que vai ser o arco dos assassinos internacionais, né? Aonde, Jorge, o time, né, do Chainsaw Man vai estar lutando com ninguém mais, ninguém menos que o Papai Noel. E ele vai ser Klaus, o próximo Santa vilão, Claus. assim, grande da parte, né, cara? Poxa, o final, na verdade, né? Eu acho que o final é a última facada no nosso coração, assim, né, cara? Porque depois de tudo, né? Depois que a Reese finalmente meio que percebe que ela quer estar com o Deiji, né, cara? Que ela decide que vai atrás dele, Jorge, e aí? Cara, aí vem isso, né, entendeu? Chainsaw Man sempre foi sobre a busca do Denji por coisas simples, né? E no final, quando o Matheus aqui até acaba de citar, ele decide fugir com a Reese, a gente torce por eles e a gente finalmente vê a Reese voltando atrás da decisão, porque a Reese, em primeiro momento, ela abandona ele na praia. Ela dá um soco nele e fala que não vai, mas até pensando meio que nele, porque se ela fugisse ali com ele naquele momento, ele ia ser capturado, ia ser perseguido. Mas ela volta. A gente tem uma cena final dele no café, onde eles se conheceram, e ela tá indo em direção a ele, cara, assim, e a musiquinha tocando, subindo, e aí vem a Master Vagabunda dos infernos, que eu odeio, e eu vou... Cara, se eu ver essa mulher na minha frente, eu mato ela, Matheus, entendeu? Feminicídio aqui é uma palavra que não existe, porque essa mulher não é humana, entendeu? Ela não é uma mulher, Ser ela é um humano, então tá demônio. tranquilo, gente. Ela é um demônio. Exatamente. Ela é um demônio, gente, num anime onde tem demônios, Máquina, tá? Tipo, máquina. Matheus, fale pro pessoal o que a máquina tem a ver com isso. então, né, gente, a Máquina, ela é a líder, né, do
do governo mesmo, né? Ela que cuida aí, né? A história oficial que esses pontos, né, que na verdade ela tem um contrato com alguns demônios desconhecidos, né? Mas na verdade a história é outra, né? Porque vocês já viram ela tomando tiro e não morrendo, vocês já viram ela matando gente só com o nome. Então ela é um tipo de demônio aí muito específico, gente. É muito spoiler, Gi. Você quer que eu conte aqui para as pessoas quem que é a máquina de Cara, verdade? Cara, eu acho que você pode abrir aí, até porque eu acho que fica bem evidente a construção que eles fizeram com algumas pistas na primeira temporada, mas aqui, esse final, pra quem assistiu, quem vai assistir ainda, pausa lá e assiste, mas esse final deixa bem claro. Quando a máquina. Aliás, a cena. Vou só descrever a cena aqui, Matheus, porque eu acho maravilhosa. O Denji tá esperando com flores dentro da cafeteria. A Reese então decide voltar pra ele, largando a missão dela, que era uma coisa quase que de patriotismo pra ela. Tem uma questão meio de, é a minha missão, eu nasci pra isso. E ela larga tudo pra fugir com ele. E ela é interpretada pela verdadeira vilã da história, que é a Máquina. A Máquina luta com ela, mas vence ela muito facilmente, mostrando que ela é muito mais forte do que o poder. Se a Reese deu um trabalho pra a cidade inteira, sozinha, ela contra todo mundo, ela quase venceu. A Máquina sozinha colocou ela pra mamar assim no chão, tipo, em segundos, cara. Então a gente entende que e o que ela faz, Matheus, com o olhar dela, a Reese olhando pra cafeteria, assim, tentando estender a mão e pensando no Denji, e ela pisando na Reese, é a prova de que a Máquina é a verdadeira vilã da história. Eu acho que aqui fica bem claro. Então você já pode contar quem seria a Máquina de verdade. Então, né, gente, o Tatsumaki Fujimoto, ele faz isso, cara, de uma maneira incrível, né? No caso, os demônios, tem demônios de tudo que é tipo, né? No universo Chainsaw Man, os demônios, eles são, na verdade, conceitos, são medos que a humanidade tem, que eles criam raízes e se tornam demônios, né? O inferno no universo nada mais é do que o outro lado, né? E aí a Máquina, cara, ela faz parte de um time aí especial, né, de demônios, que são demônios muito antigos, que quase nunca morreram, quase nunca foram reencarnados, e são extremamente poderosos, né, que são os Cavaleiros do Apocalipse, né? Ela tem mais 3 irmãs, e ela é o demônio do controle. Ela tem poder, cara, muito escroto, de absurdo, sabe? Ela basicamente consegue manipular tudo e todos em volta dela. Desde que ela julgue que a pessoa em questão seja mais fraca do que ela, né? Ela precisa vencer a pessoa em combate. E aí, se ela vence a pessoa tá no controle absoluto dela. Ela consegue controlar todo mundo, cara, que existe, sabe? É muito ridículo, sabe? Porque essa questão de controle não é só um controle mental, né? É um controle físico também. Então, tudo gira em torno disso, né? E a única coisa que ela não podia, né? Ela não pode matar o Denji de cara, né? Porque o Pochita, né? O demônio da motosserra, né? Ele fez um contrato com o Denji, né, cara? Por isso que o coração do Denji não é mais um coração, né? Na verdade, é o demônio da motosserra. E ela tá fazendo esse plano mirabolante todo, cara, pelo único motivo de que ela é fã do Chainsaw Man. Porque o Chainsaw Man, antigamente, o Chainsaw Man raiz, né? Ele foi um demônio muito destrutivo lá no inferno, que matou outros demônios. E ele é um demônio muito único, porque ele tem o poder de devorar outros demônios que ele consegue comer e apagar da existência. E o único conceito de morte que um demônio pode ter no universo Chainsaw Man é ser devorado pelo Chainsaw Man. E é por isso que ela tá nessa luta incessante aí para encontrar ele, né, para poder fazer com que ele seja manipulado por ela, né, para que ela possa finalmente dar um fim em muitas coisas. Porque ela é fã dele, ela quer que ele seja o rei novamente. É um conceito bem legal que o Fujimoto traz, né, cara? E eu não quando sei... a gente for ver a Reese de novo, vai ser, cara, um momento muito filho da puta, cara. Vai ser um momento muito triste. Eu não sei se... eu quero entender que essa questão de ser fã é uma questão meio ser fã de... Eu quero ter isso que ele tem, eu quero ter pra mim e tal. Eu não consigo entender esse conceito, mas assim, só pra vocês entenderem, gente, como que é de partir o coração, né? A tragédia do Chainsaw Man é que a felicidade tá sempre a um passo de distância, mas... o controle, que é a Máquina, nunca permite que ela aconteça. Se você reparar, desde a primeira temporada, sempre que vai acontecer alguma coisa boa pro Chainsaw Man, a Máquina tá envolvida.
E acaba com isso. O Chainsaw Man, você lembra que tinha aquela personagem lá que era caolha, né? Que fumava lá e ele acaba. É, isso. Ele também fica. Por um momento ali, ele experimentou uma sensação diferente ali, que ele nunca tinha experimentado. E a máquina, indiretamente, toma isso dele também. Então, assim, a máquina, ela não é o demônio do controle por acaso. As pistas já estão aí, ela tá controlando tudo desde o primeiro episódio, cara. E é interessante ver como isso não é só, vai ter uma reviravolta. Não, na verdade, se você olhar direito, agora que a gente falou aqui, ó, você vai ver que isso já tá acontecendo. É que ela é tão manipuladora que ela manipula a percepção também, né? Tipo, de como a gente tá vendo isso aí. É bem legal, aqui até na primeira temporada mesmo, né, cara? Ela é atacada por uns caras no metrô, né? E eles matam ela, né? E aí, uns segundos depois, ela só levanta como se nada tivesse acontecido, sabe? Tipo, ela tomou tiro na cabeça, sabe? Fica bem claro que ela não é um ser humano desde o começo, né? Na verdade. Então, então fica bem interessante, cara. Mas, assim, mesmo que a gente tenha dado esse spoiler, gente, assistam, porque vão ter muitas reviravoltas, sabe? Tipo, você saber que a máquina é o demônio do controle não vai mudar em nada o absurdo que vai ser as próximas temporadas de Chainsaw Man aí, hein? Exatamente. E, Teteu, uma coisa que eu acho que muita gente talvez fique interessada depois disso que a gente falou. Existe essa coisa desde o começo do Denji sempre hesitando de conhecer outras garotas, porque ele diz que ele é apaixonado pela máquina e tal. Isso faz parte do controle que ela exerce por ele? Essa paixão que ele acha que sente? Sim, muito provavelmente sim, porque ela deixa bem claro, né, que o Chainsaw Man, ele é uma entidade separada, né, o Pochita, ele não é o Denji. Mesmo eles estão fundidos fisicamente, mas não mentalmente, né? Então, o Denji ser manipulado pela máquina faz total sentido. E até porque, né, acontece muito disso, né, cara? A Himeno, né, tipo, ela fala que quer beijar ele, né? E ele sempre tem, é isso, né, cara? O Denji é movido por tesão, né, cara? Ele quer pegar alguém. E aí a mulher tá se oferecendo pra ele, né? Oferecendo dar um beijo nele, e ele fala que não quer. Porque ele quer beijar a máquina, né, cara? E tudo. Quer que seja tudo o primeiro beijo, máquina. ele quer que seja dela, né? Ele quer que seja com ela e todos esses pequenos momentos, né, cara? Todas essas Mas não foi, máquina, chupa. Chupa, não foi. O cara amou uma pessoa só, hein? Amou uma pessoa só e tá aí. É isso aí. complicado, cara. É complicado o que o menino sofre, né? E é bem engraçado, né, cara? Porque tudo isso foi um pequeno ato de gentileza que ele teve com um bicho que ele nem sabia que era um demônio, né, cara? Ele ajudou o Pochita, ele nem sabia que o Pochita era um demônio, né? E aí o Pochita é muito gentil, né? Só falou porque quer ver os sonhos dele, né, cara? E o menino tá tentando até hoje, né? Não consegue, mas tá tentando. Não, tem isso. Falando um pouquinho também dessa animação específica, Teteu, o Chainsaw Man tem essa coisa meio erótica muitas vezes aí, mais adulta e tudo mais. Uhum. E aqui tem uma cena, cara, especial que mostra que ele fica imaginando lá a Power e a máquina de 4 na cama lá, cara, pesado, né, cara? Cara, então, essa é a mente do Fujimoto gênio, cara. Puta que pariu, né, cara? É muito estranho, né, cara? Você vê isso, assim, a gente, como homens adultos aqui, né? Ficar vendo esse tipo de sexualização, né, cara? Apesar de tecnicamente fazer sentido, né? Porque é um moleque de 17 anos, né? Então, um moleque de 7 anos cheio de hormônio, né? Então, meio que faz sentido. Mas é muito bizarro, ele faz os comparativos, né? Fala, não, eu não gosto dela, não. A personalidade dela é meio estranha. É foda, cara. É foda. Não tem como. Essa é meio que o momento que o japonês, cara, não tem limite, né? E aqui meio que fica bem claro. Tem toda essa coisa da violência visual, mas ao mesmo tempo tem essa coisa do personagem ser ingênuo, né? Demais, assim, quase que uma virgem no puteiro. Tipo, ele não consegue entender o que tá na frente dele. Eu acho muito legal a cena do Bin, quando ela explode ele quase todo a primeira vez. Eu falei, caramba, já acabou com ele assim? Aí o Bin aparece correndo assim, motosserra, eu tinha que ter percebido, vamos sair daqui, ela é perigosa. E ele sai, tipo, no pau, assim, pelo barranco, tá ligado, mano? E, tipo, pra você ver que, tipo assim, até o Bin já tinha percebido e ele ainda não, tá ligado? Tipo, um bagulho que parecia muito óbvio.
Cara, eu adoro isso, né, cara? Porque, assim, o Chainsaw Man, ele meio que dá uma nivelada no que é o perigo, né? Que é, tipo, uma luta, né? Que é a morte, né, cara? Porque ninguém morre assim, né? Do nada, né, cara? Tipo, quer dizer, fora os humanos, né? Que, obviamente, né? O humano... Cara, o humano... Nossa, puta merda. Ser humano no universo Chainsaw Man é uma merda, né, cara? Mas, assim, é muito legal, né? Que você vê o Bin todo explodido e você pensa, caralho, ele morreu. Não, pera, ele não morreu, ele é um demônio, então ele vai curar. E o Denji é a mesma coisa, né, cara? Uma coisa que eu acho muito legal, isso é... Os híbridos, né, eles são mortais, e acabou. Não tem essa, tá ligado? Tipo, você não consegue matar o Denji, né? Isso é uma coisa que é muito... Parece superficialmente anticlimático, né, cara? Pô, o meu vilão principal e o meu herói principal nunca vão morrer? Não. Então, ele tenta ser criativo em vários outros pontos, né, cara? Porque você sabe que eles não vão morrer. E isso pra mim é genial, cara. Especialmente quando a gente tá falando de uma história que é um shonen, né? Uma história de luta mesmo, né? Não, sim, e eu queria também que você falasse um pouco, Teteu. Eu fiquei curioso, confesso, e acho que a galera deve estar também. Você falou quando a gente vê a Reese novamente, então a gente vai ver a Reese novamente, segundo você, né? E Sim. o que exatamente acontece com essa personagem, Matheus? Essa essência de romance que a gente vê aqui morreu aqui? Morreu aí, GG. Acho que essa é a coisa que mais magoa, assim, a gente que era fã da Reese, cara. Porque ela aparece, cara, e ela aparece como um fantoche mesmo. Ela parece uma pessoa sendo manipulada pela máquina, cara. E é no momento que, na verdade, não é nem o Denji que tá vendo ela quando aparece, né, cara? Ela não interage com o Denji Não interage depois mais? do que aconteceu. Não, ela vai acabar interagindo com o Pochita, né, cara? E o Pochita, né, é outra história, gente. O Pochita é outra parada, viu? O Pochita é uma coisa muito mais assustadora. Quando vocês finalmente puderem assistir, né? Quando vocês finalmente quiserem assistir, cara, vai ser uma coisa tipo, muito, muito maluca, né? Mas infelizmente, GG, para os fãs da Reese, acabou aí, gente. Essa história da Reese vai ter o seu ponto final agora. Não enquanto Tatsuki Fujimoto estiver vivo, Matheus. Eu vou mandar cartas dia e noite até ele corrigir isso e reescrever essa história de amor. Porque a gente merece final feliz. E eu não quero saber. Mas vamos lá, Teteu. A gente falou bastante aqui, falamos sobre o futuro, falamos sobre essa animação que tá maravilhosa, mas a pergunta que não quer calar. Afinal, quantos cafezinhos vale Chainsaw Man, o filme, o arco de Reese? Ai, ai, cara. Pô, mano, então, né? Você é direto, gente. É 5 cafés, tá? 5 cafés, porque foi pra mim, acho que a melhor animação desse ano, cara. Foi maravilhosa, ela foi incrível. Ela tem seus momentos de ação, tem seus momentos de calmaria. Eu gosto muito da obra, né? Pra mim foi muito bom poder assistir, né, e acompanhar essa história. Cara, acompanhar de um jeito que, assim, a gente raramente acompanha, né? Especialmente as obras que a gente ama, né? Que a gente gosta, né, cara? Imagina se a gente tivesse esse tratamento com todos os animes que a gente já gostou, que gosta ainda hoje, né, cara? Eu acho uma coisa sensacional, cara. E eu vou te falar que tá virando, assim, a minha mídia preferida de consumo, cara, dessas histórias, viu? É 5 cafezinhos, cara, pro Chainsaw Man, ele não erra em nada. Talvez o único erro, o pequeno erro que ele cometa mesmo é que ele é um pouco complicado para apresentações, né? Então, se você não conhece a história do Chainsaw Man, não é uma boa introdução. Mas de resto, cara, é perfeito, gente. É maravilhoso. Eu acho que talvez não seja bem a intenção de falar sobre isso, mas eu acredito, já falando da minha nota, que Chainsaw Man aí é uma obra-prima de adaptação de anime. O Matheus falou isso aqui, eu reforço. Ele captura a loucura, o humor negro e a tristeza profunda da obra do Tatsuki Fujimoto, né? E pra entender a minha nota, eu tenho que falar uma frase, Matheus, que tá na minha cabeça, cara. Se for pra ser morto, que seja por uma gatinha. Não tem como dar outra nota, cara. São 5 cafezinhos de 5. É explosivo, é apaixonante e é devastador, irmão. Eu acho que eu fico muito grato, assim, por ter conhecido pessoas como o Matheus, assim, que me apresentaram coisas legais, sabe? Depois de muito tempo sem ver anime. Tipo, cara, eu sou da época de Dragon Ball, Naruto e tal. E eu fiquei muito tempo sem ver anime, porque a verdade é que esses animes, eu cresci e eles não cresceram comigo. Eles ficaram muito infantis.
E aí eu achava que não tinha mais nada pra mim, sabe? Eu era meio que nem o Gabriel Turrão, é coisa de criança. É desenho, né? É, desenho. É, desenho. E o mais engraçado é que quando eu fui te apresentar esses animes, nessa nova level de animes, cara, eu lembro que eu te apresentei o Devilman e você odiou. É, o Devilman eu não gostei muito, verdade. O Devilman eu não gostei Mas tanto. assim, mas deu que abriu uma porta, né, pra você acompanhar esses outros, né? Porque você voltou a ver anime nessa época aí. Então deu tudo certo no final, gente. Deu tudo certo. É isso aí, gente. Assistam Chainsaw Man, sabe? Façam como eu. Percam essa camisa, voltem sem camisa e depois achem a camisa novamente um mês depois. Porque é isso que faz a vida valer a pena. Mas é isso aí, gente. E você, acha que o Denji e a Reese teriam dado certo se a Makima não tivesse interferido? E quem você prefere? A Reese, a Power ou a Makima? Responda a nossa enquete aqui no CG e cuidado com a resposta, tá? Comenta aí e vamos conversar.